Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem por aí. Então, hoje eu venho falar com vocês de algo muito importante e bem sério. Eu tô falando rindo, mas assim, faz toda a diferença na vida da criança, né? Que é hoje, mas no adulto que vai ser amanhã. E hoje a gente vai falar sobre etapas, a importância das etapas do desenvolvimento, né? A nossa criança que nós estamos falando aqui agora, né, no hoje, é a criança que, segundo Piaget, ele está no período, a criança, né? Ela está no período sensório-motor. Então, esse período sensório-motor, ele fala muito dessa questão das experimentações, do concreto, da importância da manipulação, né, dos objetos, das vivências, do sentir, enfim, de toda a questão sensorial. Então, quando nós proporcionamos essa criança a ela viver esse momento, para depois ela passar para uma outra fase do desenvolvimento, né? Que é o pré-operatório, que aí são outras explicações, são outras vivências, a gente primeiro precisa explorar uma fase para depois passar para outra. Porque se uma criança que está no período concreto, você joga a criança para um período pré-operatório, um período posterior ao dela, sem ela ter experimentado sensações anteriores, lá na frente isso vai gerar algumas diferenças, vai gerar algumas dificuldades, alguns impedimentos ao crescimento dela e o desenvolvimento dela de forma global, né? Então isso vale também para a questão da adaptação, né? Por isso que tudo na adaptação tem um começo, um meio e fim, um horário de chegada, né? E um horário de saída. E não é à toa que esse horário de chegada ele é pensado e organizado junto com o momento da saída, porque a criança ela precisa de um tempo para que ela possa se adaptar. E a gente vai subindo o período dela de forma gradativa, a partir do momento que a gente consegue perceber que ela vai evoluindo, vai se sentindo segura e tranquila no espaço, para que ela possa experimentar, né, ter a iniciativa, a autonomia de dar os seus próprios passinhos, realizar as suas próprias hipóteses. E aí vem, né, segundo Vygotsky, o adulto como um mediador. Ele vai mediar para ela esse caminho, vai ajudar a sair de um ponto para chegar em outro ponto. Ele não vai junto, ele vai sinalizar esse caminho. Como ela vai costurar esse caminho para chegar lá no final, é com cada criança, né? Não tem a história do peixe, que a gente dá o peixe ou a gente ensina a criança a pescar. E na escola, tanto a escola quanto a casa, a gente tem que ter a mesma linguagem. Se a casa dá o peixe e a escola ensina a pescar, vai ter um conflito aí, porque a criança vai chegar na escola querendo peixe. E na escola a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Então é muito importante ter isso em mente, porque essas fases elas precisam estar bem conscientes na cabecinha das famílias, né? Para que não haja um conflito, tanto na cabeça do familiar quanto na cabeça da criança. A gente não pode pedir a mais para eles e também não pode pedir a menos. Existe um feeling, existe uma linha aí muito tênue entre essa relação, o que eu posso pedir e o que ele consegue fazer. E isso ele consegue através da socialização. Por isso a importância da criança na escola, por isso a importância desse processo de adaptação ser gradativo. Porque através das realizações concretas, né, durante esse período sensório-motor, ela consegue realizar as suas hipóteses, as suas descobertas em uma união, em uma comunidade junto com os seus colegas de turma e com toda a comunidade escolar de uma forma geral. Então, quando vocês pensarem assim, vai entrar na escola, tira a chupeta, tira a fralda, muda o horário de sono. Não, faz devagar. Porque se você tira a chupeta, você tira a fralda, você modifica o horário do sono,
você desestrutura, você desequilibra essa criança que está chegando. Já tirou a casa, já tirou a família. Vai tirar mais alguma coisa, a criança vai agarrar no portão, não vai querer sair de lá de jeito nenhum. Então ela está no período de experimentação, deixa ela chegar. Deixa ela chegar, deixa ela ver o que tem ali, o que agrada, o que não agrada. Deixa ela sinalizar com o corpo, porque o corpo fala o tempo todo. Então deixa ela sinalizar, mas eu não consigo perceber. Percebe, porque a gente percebe no olhar, a gente percebe no abraço, no que vem no agarrar numa perna, no que pula do colo do pai, da mãe, para o colo da pessoa que está recebendo, né? Se ela está se sentindo à vontade naquele espaço ou não. Ela está realizando operações concretas, ela está realizando vivências concretas, ela está se expressando de forma concreta. Então, essa é a nossa faixa etária. É o período das operações concretas, aquilo que ela consegue verbalizar dessa forma, com o corpo. Ela externaliza os seus sentimentos e as suas emoções. E se você quiser expandir isso, nossa, ele tem que começar a falar logo, porque ele não fala nada e eu não consigo entender nada do que ele está fazendo, o que ele está querendo falar, a gente está pulando uma etapa. Então, para falar, a criança precisa ter dentro dela algo muito significativo, algo que tem que tocar o coração dela, porque só aquilo que toca o nosso coração faz sentido, e o que faz sentido traz a aprendizagem, traz o conhecimento, porque não adianta A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se não fizer sentido. O número, a letra, as palavras são meros desenhos. Se não faz sentido para a criança, não vai fazer sentido para a aprendizagem dela. Vão ser apenas mais informações, que elas não vão estar organizadas ali dentro da cabecinha dela. Então, qual é a função do adulto? Respeitar o tempo da criança, perceber o momento que ela está, para que aí sim, estimulá-la dentro dessa etapa. Opa, ela vai te dar o sinal que já mudou de fase, que já saiu do operatório concreto e vai para o pré-operatório. E aí ela vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo, até ela chegar na fase final. E aí você vai falar, qual é a fase final, Verusca? Não sei, eu não cheguei na minha fase final ainda, eu ainda estou aprendendo, não somente eu como vocês, porque nós somos seres em constante evolução, em constante crescimento, né, em constante conhecimento. Nós estamos estudando, a vida nos ensina muito, as crianças nos ensinam muito, o social nos ensina muito. Nós temos aí o grande poder da internet que nos ensina o tempo todo, né? Tem tantas coisas que eu não sei e que o meu filho me ensina tanto. Então, nós estamos sempre em evolução. Então, é muito importante, né? Esse vídeo, ele fala justamente dessa questão das etapas, da importância das etapas não serem puladas, nem no período de adaptação e nem durante a fase, toda a vida da criança, para que ela possa ter uma costura muito bem alinhada para o futuro dela. Porque quando algo ficar... A palavra não é capenga, eu não consigo achar ela nesse momento, mas quando ficar algum buraco, ficar alguma falta, ela vai aparecer lá na frente. A gente pode até corrigir, mas vai sair caro. Então, presta atenção, né, em tudo isso. E qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos nossos comentários que eu estarei à disposição. Se preferirem, podem colocar no direct, ok? Um grande beijo.